Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos fazer uma análise de um acidente do trabalho, tá? Então, resumindo, aconteceu o seguinte: um trabalhador estava vindo de um determinado setor, cortou caminho na produção, tropeçou num pallet e bateu o pulso. Depois a gente vai detalhar melhor, mas só para você entender a ideia. E como é que a gente vai fazer a coleta dessas informações? Então, vamos lá, vou direto para um formulário aqui que eu posso colocar na descrição do vídeo para depois você baixar se você quiser no Excel. Então, os dados do trabalhador. Nome, Segurito Sobral, a idade, 47 anos, está atrasado, tenho 48 já, matrícula 1457, função era alimentador, turno comercial, tá? Sexo masculino, tempo na empresa, 3 anos e 8 meses e 12 dias, tempo na função 1 ano. Isso aqui é um detalhe importante. Uma coisa é quanto tempo esse trabalhador está na empresa. Ele pode ter 10 anos na empresa. Ah, ele é experiente. Não. Ele pode ter naquela função um mês. Então, eu gosto sempre de colocar as duas informações. O tempo que tem na empresa e o tempo que tem naquela função especificamente. Tá. Depois eu tenho o setor, aí produção, linha 7. E se ele é terceirizado sim ou não, digamos que ele não seja terceirizado. Até aqui, tudo ok. Acho que é mais ou menos o que vocês fazem aí no formulário de vocês. Aí depois vem para dados do acidente. Data do incidente, 20 de 3 de 2021. Hora, às 11 horas. Atividade. Na verdade, eu acho que eu coloquei 5/5 mais lá na frente. Então, não se preocupe se a data não estiver exatamente igual. Atividade. Vamos considerar que essa atividade é habitual, ele faz sempre isso. Expediente. O expediente foi no horário normal, não foi em hora extra. Testemunhas. O fulano e o beltrano. O acidente foi típico ou de trajeto? Foi típico. O tipo de acidente, queda do mesmo nível. Lembra? Ele tropeçou no pallet e caiu. Tá? O agente causador, objeto parado, pallet. Local do acidente foi no setor A. Nenhuma novidade, eu acho, até agora. Aí vai para o registro ambulatorial. O que eu falei? Data 5/5, hora às 11h20. Retorno para o setor após o atendimento? Não. Ele foi para o pronto-socorro? Sim. Local, Hospital 28 de Agosto, que é um hospital aqui de Manaus. E depois o diagnóstico, o parecer médico, que aí o nome do Dr. Segurito Sobral, CRM tal, diagnóstico, afastamento, dias perdidos. Isso aqui vai ser o médico. Tá, então, tudo ok. E aí vai se indicar qual a parte do corpo lesionada, e aqui foi o punho do trabalhador. Ok? E o registro fotográfico. O que aconteceu foi isso aqui. Ele estava vindo por aqui, ao invés dele dobrar nesse ponto, ele cortou o caminho. Na hora que ele cortou o caminho, o pé dele engatou aqui e ele caiu e bateu a mão. Então, a descrição foi essa. O trabalhador estava retornando ao setor A, que define a programação, com documento impresso para distribuição das peças na linha 7. Então, ele tem que ir lá num determinado setor, pegar uma impressão, porque ele vai distribuir isso no setor dele. A impressora que atende os dois setores fica no setor A. Ele tem que ir lá no setor A com uma certa frequência, porque quando ele imprime, é de lá que sai o documento. Tá? Então, ele está aqui, imprime, vai lá, pega e traz para cá. E nesse percurso acabou saindo da área demarcada para a circulação e entrando na área de armazenamento dos materiais. E não observou a existência de um pallet. Tropeçou e caiu sofrendo luxação do punho direito. Entendemos a ideia, né? Então, vamos lá à sequência. Aí, a primeira coisa que é um pouquinho diferente, pelo menos de muitas análises que eu vejo, é a descrição do trabalho habitual. Isso aqui não é ideia minha, eu já até fiz um vídeo sobre isso aqui, que é o método MAPA. Eu vou colocar na descrição do vídeo para facilitar, depois você pode assistir. E ele fala o seguinte, que eu não devo começar perguntando ao trabalhador como aconteceu o acidente. Eu primeiro tenho que entender como é o normal, como é o trabalho habitual naquele setor onde acontece. Então, o que esse trabalhador faz normalmente? Então, bora lá. A atividade do trabalhador é separar as peças XYZ, colocá-las no carrinho e fazer a distribuição para os postos da linha 7. Então, isso que ele faz, tá? Para realizar essa distribuição, demora algo em torno de 40 minutos. Então, ele pega umas peças, tipo um almoxarifado, vai, distribui, volta, coisa e tal. Isso demora 40 minutos. O acidente ocorreu no intervalo entre um ciclo e outro. Então, na hora que ele deixou as peças e voltou para pegar mais peças, ele foi lá, imprimiu, foi lá pegar o papel no outro setor para saber qual seria a distribuição de peças. De acordo com as informações coletadas, é comum os trabalhadores não seguirem o procedimento de andarem pelas faixas indicadas e cortarem caminho nas áreas de produto. É muito comum, né? As pessoas não fazerem isso aqui, elas pegarem e passarem reto logo, tá?
Então, essas informações é o que é normal, o trabalho habitual. Depois que eu pego a informação do trabalho habitual, o que eu devo fazer? Ver quais são as mudanças que ocorreram. Então, nesse caso, a gente conversou lá com o trabalhador, ele falou o seguinte, ó, no dia anterior, o setor ficou parado por 2 horas devido à quebra da máquina K. Como consequência, no dia do acidente, havia necessidade de uma produção 20% superior aos demais dias. Porém, segundo o trabalhador acidentado, isso não teve influência em relação ao acidente. Isso é informação do trabalhador, mas é interessante eu dar uma olhada para verificar se não aumentou a produção e apenas ele não notou isso. Ok? Então, todas as mudanças que ocorreram no processo são importantes aqui para você analisar. E essa mudança aqui de produção, eu acho uma mudança importante. Tá. Depois, o que você vai fazer? Você vai ver quais são as barreiras existentes e falhas ocorridas. O que eu tinha de barreira para evitar esse tipo de acidente? A barreira existente para o ocorrido é a sinalização horizontal. É uma barreira. Pode até não ser tão efetiva, mas é uma barreira. Que não é seguida por boa parte dos trabalhadores. Percebe-se grande complacência de todos no setor em relação à regra de restrição de acesso às áreas sinalizadas. Ou seja, todo mundo vê as pessoas cortarem caminho, mas acaba deixando. Todo mundo é complacente. Não tem assim, olha, cuidado, passa por aqui, coisa e tal. Todo mundo deixa e a maioria faz isso. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei o trabalho habitual, verifiquei o que teve de mudança no dia do acidente e também verifiquei as barreiras e as falhas ocorridas. Ok. Aí eu tenho que analisar isso de alguma forma. Eu posso usar vários métodos, eu vou colocar aqui o diagrama de causa e efeito. Tá? Então, qual é o efeito? Queda no mesmo nível. Tá? Que é aí que ele teve lá a luxação do ponto. Então, queda no mesmo nível. E aí, para esse efeito, nesse método, eu uso avaliação da matéria-prima, mão de obra, meio ambiente, máquina, medida, método. Então, eu vou avaliar todos esses itens. Em relação à matéria-prima, nesse acidente especificamente, não teve nada. Em relação à medida, também não. Por exemplo, um exemplo de medida. Imagina que eu estivesse avaliando um determinado produto que é aquecido e estava lá, sei lá, 10 graus, estava uma temperatura fria. Só que o medidor estava com problema e eu meti a mão. E acabei queimando a mão. Então, teve um problema aí. Tá? Aqui em máquina, se a gente considerar que o atraso de produção no dia anterior teve consequência para esse efeito aqui, porque acelerou o processo, eu poderia até avaliar a máquina, tá? Para saber se não teve alguma consequência, se não foi decorrente disso, ele está apressado para fazer o serviço. Mas depois que a gente coletou as informações, a gente percebeu que não, tá? Esse acidente realmente aconteceu, tá? Então, matéria-prima, máquina, medida. Então, o que ficou? Ficou aqui mão de obra andando de forma rápida e desatenta. Por que eu estou dizendo que ele está andando de forma rápida e desatenta? Eu estava lá? Não, mas nesse caso aqui tem uma filmagem. Então tem como saber realmente. Calçado inadequado. Eu pensei nisso, mas depois eu vi, não, o calçado dele era novo, não tinha problema. Então o calçado estava ok. Mas é bom a gente registrar aqui quais foram os pensamentos. Meio ambiente. Piso irregular. Tá? Não, vocês viram que o piso é lindo lá. Ok? Então não tem problema de piso. Piso irregular. Mal sinalizado? Não, a sinalização aparentemente está ok. Circulação obstruída? Não, no dia estava exatamente assim. Não tinha nenhuma caixa aqui, alguma coisa que obrigasse a pessoa a cortar caminho. Então, esses itens aqui, do meio, no local de trava, não tinha problema não. Em relação ao método, o local de armazenagem inadequado? Também não. E o uso de área produtiva para transitar? Esse é um problema. Então, o método que ele utilizou estava inadequado. Tá? Então, eu tinha aqui dois principais problemas. Só que aí agora eu posso avaliar isso com 5 porquê. Então, vou pegar esse item e esse item e vou destrinchar. Então, bora lá. Análise com 5 porquês. O que geralmente o pessoal erra antes de começar 5 porquês? Em relação a 5 porquê? É porque uma pergunta tem que ser relacionada com a anterior. E eu vejo muita gente fazendo 5 porquê de perguntas aleatórias. Então, só para vocês entenderem, bora fazer aqui que a gente vai entender melhor. Não conformidade. Funcionário acessou a área produtiva para transitar. Tá? Então, esse foi um problema. Por quê? Porque ele sempre realizava desta forma. Por quê? Para ser mais rápido no deslocamento. Por quê? Porque realizava atividade diversas vezes no dia, e aí ele tinha que ser mais rápido para não atrasar. Né? Por quê? Porque precisa pegar a programação e alterações no setor A
para distribuir para os demais alimentadores. Um documento físico, ele vai pegar lá no setor. Por quê? Porque a impressora que atende os dois setores fica no setor A. Agora, isso foi uma linha de raciocínio. Se a gente quisesse, a gente podia pegar uma outra linha de raciocínio e também fazer 5 porquê. Mas percebe que uma resposta está relacionada ao porquê anterior. Eu não posso sair atirando para tudo quanto é lado nessa pergunta, nesse critério, nessa não conformidade. Eu venho todas, as 5 porquês em relação, uma relacionada com a outra. Posso abrir outra linha de 5 porquês em relação a essa minha não conformidade? Até posso, tá? Aí eu vou abrir mais 5 porquês. Obrigatoriamente tem que ser 5? Não. Às vezes pode ser menos, às vezes pode ser mais. Ok, então entendemos aqui. O outro item que a gente colocou, estava desatento, andando rápido desatento. Por quê? Porque apesar de estar com um parente internado do hospital, não comunicou à chefia. Isso é uma conversa que se teve com o trabalhador. Por quê? Porque o seu chefe direto não dá liberdade para que a trabalhadora, no caso o trabalhador, né, converse sobre problemas pessoais. Por quê? Porque tem orientação nesse sentido. Por quê? Porque a empresa não considera uma causa para problema de acidente ou de produção. Por quê? Porque não tem um levantamento desse tipo de problema. Ou seja, a carga mental nessa empresa não é considerada um problema. Tá? Então, percebe que um item que é desatenção gerou lá para um problema de carga mental. Eu não estou dizendo que isso está certo, tá? Isso são hipóteses. A gente está levantando hipóteses. E uma coisa que é importante. Cuidado com essa história de descobrir a causa raiz. Causa, essa frase não é minha, mas eu acho ela muito bacana. Causa não é algo que a gente descobre. Causa é algo que a gente constrói. Como assim? Se um de vocês fizer essa análise aqui, você vai construir talvez outras argumentações e não necessariamente vai chegar no mesmo resultado que eu. E isso depende do repertório de cada um, do conhecimento de cada um. Tá? Então, não espere que existe um gabarito. O correto é, se você não chegou ao gabarito, é porque você não soube analisar e não chegou à causa raiz. Eu não acredito nisso. Tá? Então, entendemos aqui 2 critérios. Só que, às vezes, vai acontecer de outros critérios também serem motivo, que eu posso tentar analisar. E aí eu posso colocar com perguntas separadas. Ó. Por que caminhava apressadamente? Aí, é uma pergunta, né? Então, isso aqui talvez tenha sido porque qual a produção diária e como está o volume de produção no dia? Para eu avaliar se a produção daquele dia, lembra que estava atrasado no dia anterior? Se aquilo teve alguma influência. Outra, a liderança mantém a contínua pressão dos trabalhadores para conseguir manter a produção. Então, ali, quando atrasa, é no chicote, olha, vamos trabalhar, trabalhar, trabalhar. E outra, o que pode ter tirado a atenção desse trabalhador? A gente falou lá o caso da questão da doença do familiar, mas será que tem alguma máquina, alguma coisa que gera ruído nesse setor e fez com que ele dispersasse na hora que ele estava passando, ele tropeçou? Então, isso é o tipo de perguntas também que a gente tem que conversar com o trabalhador. Tá? Aí, vou para a conclusão. Eu já levantei os possíveis motivos, tá? Vou para a conclusão. De acordo com a análise realizada, as possíveis causas e fatores que podem ter influenciado para a ocorrência do acidente são, primeiro, deslocamento frequente entre setores devido ao uso da impressora. Isso é um motivo. Tá? Se ele não tivesse que ficar deslocando o tempo todo, a probabilidade de um acidente era muito menor. Outro, uso de papel para passar informação na produção. Pô, se eu tivesse um sistema com laptop, celular, sei lá o quê, ou até de outra forma que não seja no papel, isso também não teria acontecido. Outra, a empresa não possui um canal para comunicação de fatores psicossociais que possam influenciar no desempenho do trabalhador. E o último, não seguir a sinalização horizontal, pressa e complacência. Percebe que na maioria das análises, pelo menos que eu vejo por aí, a gente vai ver que colocam sempre a culpa no trabalhador. Não, esse trabalhador que estava desatento. Aí o que vão colocar como solução? Como problema aqui? Desatenção do trabalhador e como solução treinamento. Vocês acham realmente que se eu treinar, olha, trabalhador, você tem que andar por aqui, tá? Isso vai resolver o problema? Acho que não, né? Isso aí não. Esses tipos de treinamento que são assim tão óbvios, esse cara sabe que ele não tem que andar por ali. Tá? E ele vê todo mundo, o gestor, o diretor, todo mundo faz aquilo. Eu não estou dizendo que está certo. Eu estou dizendo que é um procedimento da empresa. E eu não posso dizer que a culpa é dele.
Tá? Vamos lá, o que eu poderia fazer então como solução? Eu posso, talvez, comprar uma nova impressora, não sei se é necessário. Eu posso, que eu acho que é a solução mais adequada, passar a utilizar a informação por algum sistema informatizado, seja celular, seja um tablet, seja alguma coisa assim, tá? Que aí não vai ser desnecessário, ainda vai economizar papel, tá? E também eu posso estabelecer algum sistema para identificação de fatores de psicossociais. Então, essas 3 soluções eu ia colocar nas ações realizadas, tá? Percebe que essas ações aqui iriam resolver sim o problema, tá? As assinaturas e os anexos se forem necessários. Nesse caso não tem, mas se tivesse um manual, um documento qualquer que eu precisasse complementar. A maioria, eu coloquei um acidente bem simples, porque na maioria das vezes em empresas, quando eu estava trabalhando, os acidentes são simples. Acontece o acidente da máquina, que é mais elaborado, coisa e tal, mas a grande maioria é um tropeção, é um arranhão, uma pequena batida. E aí você tem que tomar cuidado para não cair no vício de dizer que a culpa é do trabalhador. Ok? E você sabe que todo vídeo tem indicação de livro, e eu gosto desse livro aqui, ó, Investigação e Análise de Incidente, Conhecendo o Incidente para Prevenir, é da editora Edcom, os autores Reginaldo Pedreira Lapa e Maria Luísa Sampaio Góes, ok? Espero que tenham gostado, se gostaram já sabe, né? Curte, compartilha. Tem alguma dúvida, sugestão de pauta? Coloca aí embaixo nos comentários ou manda e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.